Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, 2 Coríntios, parte 2. É o 12º vídeo sobre a vida de Paulo. Continuando os capítulos, nós paramos no capítulo 5, no outro vídeo, e agora vamos começar nos capítulos 6 e 7. Capítulos 6 e 7. Aqui, Paulo recomenda aos coríntios o amor. Ele sempre fala que o amor é o principal dom. Ele já nos fala isso no capítulo 13 da primeira carta, né? E ele recomenda aos ministros de Deus. Capítulo 6, versículo 4b. Na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui é o que ele fala aos ministros de Deus, como agir, né? Sempre com amor, em todas as situações, confiando em Deus, tendo certeza que Deus está no controle de tudo. E assim a igreja deveria sempre agir, todos os ministros de Deus, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não tinha nada, não tinha onde ficar, não era sustentado por aquela igreja. Assim como o Senhor Jesus, né, vivia andando pelas cidades pregando o evangelho, não tinha onde pousar a cabeça, mas possuindo tudo, possuindo o reino dentro de si. Isso é o mais importante. Então, Paulo fala para que eles, a igreja, deixem aqueles que enganam, deixem aqueles que são falsos profetas, falsos apóstolos, porque eles não vão levá-lo ao reino de Deus. No capítulo 6, versículo 14, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então deixem esses falsos profetas para lá, não sejam com eles. Porque o que pode haver entre o mal e aquilo que é bom, entre a luz que está em Cristo e as trevas que estão com ele avisou a igreja para que não desse ouvidos àqueles falsos profetas. Capítulo 7. Aqui ele nos fala da alegria por aquela igreja. Ou seja, ele tinha mandado Tito saber como estava a igreja, depois que ele escreve aquela terceira carta severa. Então, Tito vai saber como está a igreja e traz boas notícias. E só relata alguns problemas menores que Paulo trata aqui. Mas Paulo tinha ficado feliz porque, segundo Tito,
A igreja havia disciplinado os faltosos e estava indo bem na palavra, de acordo com o que Paulo havia ensinado. Nós sabemos que essa terceira carta, que foi a carta severa, foi pior do que a primeira, ela se perdeu, mas foi a carta que mudou os coríntios, que fez com que eles se arrependessem. Eles foram contristados para o arrependimento, que Paulo diz que esse arrependimento vem de Deus. Essa tristeza que causa o arrependimento vem de Deus. Se eles só tivessem ficado tristes, mas não se arrependessem, não viria de Deus. Mas como eles se arrependeram, seria obra de Deus e do Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 10, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que vem do mundo sem o arrependimento não vem de Deus e não é para a salvação. Então aquela pessoa cairá, ou seja, de repente talvez nem pertença ao reino de Deus. Então acabará pecando, viverá uma vida de pecado e o seu fim será a morte espiritual aqui, né? Porque morte física todos morremos, mas aqui ele fala da morte espiritual. Então, aquela carta produziu tristeza na igreja e a convicção de pecado. Eles perceberam que eles pecaram, que eles fizeram errado e tentaram se corrigir. Por isso, Paulo diz que aquela carta foi boa, porque de uma forma ou de outra trouxe tristeza e arrependimento para a salvação da igreja. E aqui Paulo nos mostra uma carta muito mais tranquila, com palavras mais suaves, porque Paulo estava descansado com a igreja. Capítulo 8 e 9. Aí ele começa a falar das ofertas para os pobres, exatamente como ele fez no final da primeira carta aos Coríntios. O imperador Cláudio, há alguns anos, havia expulsado todos os judeus de Roma. E eles perderam o que tinham. Perderam os bens, as casas que tinham em Roma e acabaram voltando para Jerusalém sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ainda arrumar emprego. Então, Paulo incentiva as igrejas a contribuírem para esses judeus. Paulo louva a contribuição. Ele diz que a contribuição é importante. E Paulo também convoca a igreja a ajudar aqueles cristãos, aos judeus, com ofertas. Ele fala com todas as igrejas da Macedônia e da região da Acaia, ou seja, a de Filipos, a de Tessalônica, a de Bereia e a de Corinto. Ele diz que ofertar para a igreja é uma graça que Deus nos concede. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá a graça de ofertar. Mas que devemos ofertar na medida das nossas posses, sem sermos sobrecarregados. Devemos ofertar dentro daquilo que podemos. No versículo 13 do capítulo 8, ele diz: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Ou seja, não adianta vocês aliviarem os outros e vocês ficarem sem dinheiro, sem provisões. Mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente,
a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que ele quer dizer aqui? Hoje vocês têm abundância, vocês têm mais. Então, ofertem hoje o que vocês têm para suprir a falta dos que não têm. De modo que amanhã, se eles tiverem, eles também vão ofertar a vocês quando vocês precisarem. Eles vão suprir a falta de vocês. E assim haverá igualdade, tanto de um lado quanto de outro, porque não sabemos o dia de amanhã se precisaremos ou não. Então, no capítulo 9, vemos que Paulo havia mandado Tito para saber notícias da igreja. No versículo 6 ele diz: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." Então, nesse capítulo 9, ele diz que ficou sabendo de coisas boas da igreja por Tito, e ele aproveita para confirmar entre os irmãos a necessidade de contribuir. Então, ele diz: quem dá pouco vai receber pouco. O que importa não é dar muito ou pouco, o que importa é dar com o coração. Porque ele diz que a alma generosa aqui prosperará. Não é exatamente como muitas igrejas hoje que pedem tudo aos fiéis, né? Isso é a teoria da prosperidade. Aqui Paulo não fala sobre isso, ele fala que devemos dar com o coração, de acordo com o nosso coração, porque Deus está vendo o nosso coração. E lembramos perfeitamente do episódio da viúva do gasofilácio, né? Em que Jesus fica olhando as pessoas lá no templo, dando as suas contribuições. Então vem um, traz um tesouro, e vem a pobre viúva e leva 2 moedinhas só. E aí Jesus pergunta: quem deu mais? A viúva, né? Porque ela deu praticamente tudo o que tinha. O outro tinha muito, então ele tirou um pouco do que tinha para doar para Deus. Mas a viúva não, ela deu praticamente tudo. Então, Deus vê a motivação do coração. Então, isso não é o que deve ocorrer nessa teologia da prosperidade. A pessoa dá de acordo com o seu coração, naquilo que deseja, porque Deus vê a motivação. E não porque ela quer ganhar muito e por isso ela dá muito. Não deve ser essa motivação do coração ao doar as ofertas. Paulo ainda fala que as pessoas que dão receberão a gratidão em oração. Porque você dá a uma pessoa que precisa e aquela pessoa vai louvar a Deus e vai agradecer a Deus por você tê-la ajudado. Então, aquela pessoa, aquele irmão, vai orar por você, agradecendo o bem que você fez. Então, além de você receber de Deus aquilo que lhe será merecido, você irá receber a gratidão daquela pessoa que foi ajudada em oração. Aquela pessoa irá orar por você em gratidão. E aí, Paulo parece que vai terminar a carta com esse pedido de ofertas, exatamente como ele fez na primeira carta aos Coríntios. No final, no último capítulo,
Ele fala das ofertas e termina a carta. E aqui parece que ele vai terminar essa carta aqui. Mas vem o capítulo 10. Paulo muda completamente o estilo da carta, o modo de escrever. Ele passa a ser mais duro no falar. Então, o tom de Paulo muda a partir do capítulo 10, passa a ser muito mais severo. Seria, por exemplo, parte da terceira carta ou novas notícias? Eu falei no vídeo anterior que alguns achavam que do capítulo 10 ao 13, em que Paulo é muito mais duro, seria uma parte da terceira carta aos Coríntios que se perdeu, que foi a carta severa. Mas não conseguimos determinar se isso é verdade, porque todos os manuscritos da segunda carta aos Coríntios são exatamente iguais. Todos vão do 1º ao 13º capítulo. Se nós tivéssemos pelo menos um manuscrito que fosse até o 9, até o capítulo 9, ou um manuscrito que tivesse o que ele escreveu dos capítulos 10 a 13, poderíamos achar que realmente foi isso, que algum copista pegou as duas partes e uniu e colocou o capítulo 10 logo após o capítulo 9, sendo, entretanto, os capítulos 10, 11, 12 e 13 de outra carta que seria a mais severa. Mas como todos os manuscritos são iguais, nós só podemos imaginar que ele ia terminar a carta no capítulo 9 e, de repente, ele recebe mais notícias de que a igreja estava fazendo coisas erradas novamente, atendendo aos falsos profetas, enfim, se voltando contra os ensinamentos de Paulo novamente. E aí ele começa no capítulo 10 a defender a sua autoridade, porque as pessoas diziam lá em Corinto que Paulo, em pessoa, não era como nas cartas. Eles falavam, olha, ele é duro assim com vocês, mas ele vem aqui, é tipo aquele cachorro que ladra, mas não morde, né? Então, eles diziam que Paulo era diferente. E Paulo responde aqui no versículo 3, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha, nós somos da carne, mas nós não vivemos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que ele quer dizer? Que as nossas armas não são da carne, são espirituais. E que as armas de Deus são muito poderosas para destruir as fortalezas desses falsos profetas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, as armas de Deus são poderosas e ela se levanta contra toda altivez. Não adianta eles serem soberbos contra Deus, porque Deus derruba o que eles fizerem. E continua, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E aqui ele diz que as armas dele são espirituais e, com o poder de Deus, ele pode levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, aqueles que creem que obedecerão a Cristo
e que eles estão prontos para punir a desobediência da igreja, uma vez completa a vossa submissão. Se vocês se submeterem, se vocês aceitam o que eu falo, eu irei e punirei toda a desobediência, porque as minhas armas são poderosas em Deus. E quanto ao se gloriar na sua autoridade, ele fala assim: a minha autoridade foi dada por Cristo. Já no início da carta ele fala apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele já diz que foi pela autoridade do Senhor que ele recebeu esse ministério. E aí ele argumenta: se eles são de Cristo, nós também somos. E ele fala no versículo 10: as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Eles viviam dizendo que as cartas de Paulo eram graves, eram fortes, mas que ele não teria essa coragem, que pessoalmente ele era uma pessoa fraca. E Paulo está rebatendo aqui. Então considerem isso, porque o que nós somos na palavra, o que escrevemos a vocês, estando ausentes de vocês, também assim seremos quando estivermos aí. Aqui ele se refere a ele, a Tito, a Timóteo, às pessoas que viviam com ele. Então, assim como somos nas cartas, seremos também na presença de vocês. E ele diz que não se compara aos que louvam a si mesmos. Isso está no versículo 12. Porque aqueles falsos profetas louvavam a eles mesmos, Eles queriam que a igreja reconhecesse a autoridade. Nós temos cartas de recomendação, nos enviaram aqui, ou seja, eles louvavam a eles. E Paulo diz no versículo 17, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O que ele está dizendo? Só é aprovado aquele que o Senhor louva, e não a pessoa que louva a si mesmo, que diz, eu sou bom, eu sou isso, eu faço aquilo. Não, a pessoa tem que ser humilde, simples. O pregador, o pastor, tem que ser humilde e simples, porque é Deus quem o louva, é o Senhor quem o louva. Capítulo 11. Ele fala dos falsos apóstolos. No capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo tem receio, de que aquilo que eles falam, que é um engano, que eles tentam colocar um evangelho diferente daquele que ele pregou, ele teme que a igreja seja corrompida pela mentira deles, e que deixe a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo. O cristão é simples, é puro, o evangelho é simples, é puro. Nada mais além de Cristo, simplesmente uma mensagem pura. E como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia,
Ele diz que esses falsos apóstolos podem corromper a igreja, então que não os ouçam. E ele fala do seu conhecimento no versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, aqui Paulo avisa, olha, eles são falsos apóstolos, eles são fraudulentos, eles é que estão se transformando em apóstolos, mas não são. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus, Cristo me chamou. Eles não viram Cristo ressurreto, não receberam o chamado. Eles apenas se dizem apóstolos, mas são falsos e fraudulentos. Mas não é de admirar, né? Porque o próprio Satanás vira um anjo de luz, é o que ele fala. Então, eles vão receber aquilo que lhes confere de acordo com as suas obras. Eles vão fazer o mal, vão receber o mal. E hoje nós vemos perfeitamente que essas coisas acontecem nos dias de hoje com a nossa igreja. Quantas pessoas se dizem apóstolos e muitos creem. Irmãos, é difícil ver como tantas pessoas creem e não conhecem a palavra de Deus e nunca pegaram uma carta dessa de Coríntios e as instruções e as diretrizes de Paulo sobre tantas coisas. Nós vemos isso hoje, né? Então Paulo ainda replica: eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são da descendência de Abraão? Eu também sou. E ele diz que ele é muito mais em trabalhos, em açoites e em prisões. Olha, eles são tudo isso, mas eles passaram por tudo isso que eu passei, todos os sofrimentos que eu passei por Cristo. E aí ele enumera nessa lista enorme tudo aquilo porque ele passou em nome do Evangelho de Cristo para pregar o Evangelho. Isso está no capítulo 11, versículo 24. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 açoites 5 vezes, que dá 195 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, no mar revolto, né? Podendo quase perder a vida. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, que eram os próprios judeus, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E aí ele enumera: será que eles passaram tudo isso por amor a Cristo, somente para pregar o Evangelho? E ele ainda assim demonstra preocupação com as igrejas. Sempre
E ele ainda cita no versículo 32 que em Damasco o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Imaginem a cena, os irmãos colocando Paulo num grande cesto e descendo aquele cesto pela muralha para que ele conseguisse fugir e sobreviver. Então, ele cita aqui todas as coisas porque ele passou em nome de Cristo. Capítulo 12. Aí ele nos conta a visão especial de Paulo. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele conta. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo nos conta uma experiência que ele teve há 14 anos, quando ele estava provavelmente em Tarso, antes da primeira viagem missionária. Foi há muitos anos atrás. E aqueles falsos apóstolos viviam se gloriando, das coisas que eles faziam. Então Paulo conta essa experiência. Ele não queria, porque ele diz: ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele sabe que não convém a ele falar, mas já que é para se gloriar, então ele vai contar o que aconteceu. Mas ele não fala como se fosse ele mesmo. Ele usa o termo: conheço um homem em Cristo. Não é um pastor, não é ninguém importante, é apenas um homem em Cristo. Claro que ele está falando dele mesmo, Mas ele não quer se colocar diretamente, porque ele sabe que não lhe convém falar sobre isso. Ele afirma que não convém, mas ele conta como um homem em Cristo, em terceira pessoa. Isso aconteceu com ele, o homem em Cristo, que foi arrebatado ao terceiro céu. E aí ele continua contando a sua experiência. Paulo, nós sabemos que teve muitas visões e revelações da parte de Deus e do Senhor. Primeiramente, na sua conversão, ele já passou por uma aparição, que foi uma revelação de Cristo diretamente a ele. Em Atos 16:9, ele teve uma visão do homem macedônio. É como se Jesus aparecesse para ele nessa visão como um homem macedônio e falava: vem para cá, porque precisamos de você aqui. Em Atos 18:9, em Corinto, o próprio Cristo diz a ele: fala nessa cidade e não te cales, porque tenho muita gente aí na cidade de Corinto. Então o próprio Senhor diz a ele: fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Em Atos 22, 17 e 18,
Cristo fala com ele: sai da cidade, sai daí, sai desta cidade, porque eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Aqui ele estava falando dos judeus, né? Então sai daí. Não adianta você falar, porque eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Em Atos 15 e em Gálatas 2, versículo 2, ele tem a visão de ir a Jerusalém para acertar as coisas a respeito da evangelização dele aos gentios. Porque a Paulo foi determinado que pregasse aos gentios e os outros aos judeus. Em Atos 27, 23, 24, Paulo sofre o naufrágio, mas o Senhor aparece para ele, fala com ele que ele não tenha medo, não temais, é necessário que assim como você pregou em Jerusalém, você também pregue sobre mim em Roma. Isso queria dizer que o próprio Deus estava nos planos de Deus que ele fosse a Roma. Então, Deus o havia levantado para esse ministério. E Paulo sabia que não devia contar isso para se gloriar. Então ele fala na terceira pessoa. E, segundo o que ele diz, é uma experiência especial. Mas Paulo, mesmo assim, não fala, né? Ele fala e, ao mesmo tempo, não fala. Porque ele diz que ouviu coisas que não poderia falar. Então, ele apenas diz que ouviu, mas o que ele ouviu, ele não fala. Então, ele fala e, ao mesmo tempo, não fala. Ele diz à igreja que não pode tratar aquela igreja como espirituais, porque eles achavam que era importante, porque eles tinham vários dons, mas, na verdade, eles não tinham amor. Que é como sempre Paulo fala, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu pudesse fazer o impossível, se eu não tiver amor, eu nada sou. E é o que ele fala daquela igreja. E Paulo, sobre essa experiência, ele se constrange em contar, ele não quer contar. Então ele fala de um homem, ele não fala que foi com ele. E o que ele diz? Foi um homem em Cristo, simplesmente um cristão. E que de todas as experiências que ele teve com Deus, provavelmente essa foi a mais intensa. E nenhuma, nem nada se comparava a essa experiência que ele teve de ir ao terceiro céu. Imaginem ver Deus no trono, talvez ver o próprio Senhor Jesus e conversar com ele. Imaginem que experiência maravilhosa deve ter sido essa. Então, ele diz aqui que ele só falou na carta porque ele estava sob pressão, né? Porque os apóstolos estavam contando vantagens. Então ele fala, vocês fazem isso e aquilo? Pois eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que ele não pode dizer. Ou seja, mesmo assim, Paulo não conta. Ele conta da experiência que um cristão esteve lá, viu isso, mas não conta o que ele viu. Ele não queria chamar atenção para ele, por isso ele usa um homem em Cristo. E Paulo também não sabia como foi. Por 2 vezes ele diz, não sei. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele repete isso 2 vezes. Ele não sabe se a experiência foi física ou se foi espiritual. Ele só sabe que foi arrebatado.
que ele foi tomado involuntariamente, sem a vontade dele. Ele estava lá tranquilo e foi levado. Se física ou espiritualmente, ele mesmo não sabe, mas que foi por Deus. A ideia do terceiro céu está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, que diz: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aqui ele nos fala: eis que os céus sobre a nossa cabeça, e até o céu dos céus, ou seja, um terceiro nível. Então, daí vem a ideia do terceiro céu que Paulo fala. E Paulo também nos conta do seu espinho na carne, no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aqui está nos contando que, para que ele não se tornasse soberbo por causa da grandeza daquilo que ele viu, das revelações, Deus colocou um espinho na carne. Paulo sempre disse ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então, aqui, ele recebe esse espinho na carne. E esse espinho, que ele diz que é mensageiro de Satanás, provavelmente não foi dado por Satanás, né? Que foi para esbofeteá-lo sempre, todo dia, para lembrar ele, para ele não se exaltar por causa das coisas que ele viu. E ele pede ao Senhor 3 vezes. Assim como o Senhor Jesus pediu 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Deus não permitiu. E ele apenas disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por isso, Paulo dizia ter prazer nas fraquezas, nas injúrias que ele sofria, nas necessidades que ele passava, nas perseguições e nas angústias que passava. E ele diz no versículo 10b: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E realmente, o verdadeiro cristão, quando está nas suas tribulações, nos momentos de maior angústia, quando estamos no desespero da tribulação, que nós buscamos o Senhor, da mesma forma que estamos fracos, angustiados, aí é que somos fortes, porque é a hora que Deus nos consola, que o poder de Deus nos abraça e nos consola, e vem aquela paz que excede todo o entendimento. Então, justamente no momento da fraqueza é que somos mais fortes, porque é o momento em que o poder de Deus toma conta de nós. E ele diz que em nada ele foi inferior àqueles falsos apóstolos. Porque o apostolado dele, ele diz à igreja: como foi meu apostolado? Foi com sinais, com prodígios e poderes miraculosos, porque Paulo chegou a fazer milagres, né? Então, voltando ao espinho, o espinho na carne de Paulo, não sabemos o que foi. Alguns acham
que poderia ser o problema da vista, que provavelmente ele teve malária e afetou a vista. Outros acham que pode ter sido uma doença muito dolorosa, que afetava Paulo todos os dias. Enfim, não sabemos o que foi. Ele não nos conta, e onde a palavra cala, nós também devemos calar. Mas nós sabemos que esse espinho não foi dado por Satanás, foi dado por Deus. Porque Satanás ia querer que Paulo ficasse soberbo, né? Vamos raciocinar. O que ele quer? Ele gostaria que Paulo se tornasse soberbo, se exaltasse pelas revelações que ele teve. Então, na verdade, esse espinho foi dado pelo próprio Deus. E ele diz que pediu ao Senhor para tirar, mas o Senhor apenas diz: a minha graça te basta. Porque a graça de Deus é que fazia com que Paulo suportasse esse espinho. Então, Deus não tirou o espinho, mas Deus deu graça para que ele suportasse. Talvez Deus tivesse dado isso a ele antes de todas as viagens missionárias para compensar Paulo por tanto sofrimento que ele iria passar. Eu falo sobre a experiência de ir ao terceiro céu. Talvez Deus tivesse dado a experiência de ir ao terceiro céu para compensar por tanto sofrimento que Paulo iria passar. Ele iria sofrer a vida toda, mas, quem sabe, com aquela visão, com aquelas revelações, as coisas que lhes foram mostradas, compensasse, porque ele saberia o que haveria lá no terceiro céu, o que há no terceiro céu. E isso ia renovar suas esperanças para que ele conseguisse passar por tanto sofrimento que passou durante toda a sua vida de pregação do Evangelho. Ou talvez porque Deus soubesse que pela sua natureza humana ele podia se exaltar pelas revelações. Talvez por isso tenha dado o espinho na carne, porque se ele se tornasse soberbo e passasse a se exaltar, Deus não poderia usá-lo na pregação do Evangelho. Mas, enfim, de qualquer forma, Deus deu a ele o espinho na carne para que ele não caísse, para que ele não se tornasse soberbo e não caísse, para que se mantivesse firme. Então foi um ato de amor. Deus deu o espinho na carne por amor. Porque nós sabemos que Paulo, antes de ser convertido, como ele era? Ele era um fariseu arrogante e teve um grande tempo para ser chamado, mas antes ele era arrogante, ele achava que estava certo. Paulo achava que ele era o mais importante, ele era soberbo, e depois da sua conversão foi que ele mudou. E nós devemos lembrar que Paulo ficou um bom tempo aguardando até que Barnabé foi chamá-lo para a primeira viagem missionária. Ou seja, Deus estava trabalhando em Paulo para que ele se tornasse humilde. Quem sabe não foi nesta época, porque foi antes da primeira viagem missionária, como nós vimos alguns vídeos atrás, que ele esteve ali. Quem sabe foi nessa época que ele já recebeu o espinho na carne, para que ele não se vangloriasse da experiência que ele teve e se tornasse humilde. Isso bate com a época em que ele esteve antes de ser chamado por Barnabé
e os 14 anos atrás em que ele conta essa experiência, quando houve essa experiência. Pode ter sido por isso. O que importa é que ninguém sabia o que era. Podia ser uma doença dolorosa que Paulo sentia dores. Como vimos, pode ter sido talvez um problema na vista, porque ele pegou malária na Galácia, segundo alguns estudiosos. E em Gálatas ele fala que aquela igreja daria os olhos a ele se pudesse. Então pode ter sido algo na vista, não sabemos. Alguns dizem também que seria a rejeição dos seus patrícios, os judeus, que isso feria muito, causava muita dor e aperto no coração de Paulo, por ver os seus patrícios, os seus irmãos, o seu povo, os judeus, que o rejeitavam por causa do evangelho. Outros acham que podia ser até epilepsia, embora não identificamos nada em suas cartas que dissesse apenas sobre o problema na vista. Mas, quem sabe, Deus deixou isso aí para que hoje qualquer coisa que nos cause dor, a gente diga que é o nosso espinho na carne, porque todos temos, né? Então, Deus às vezes permite que o mal faça alguma coisa. Às vezes ele dá corda para Satanás. Ele dá corda para o mal e o mal se enforca com ela. Nós vemos em Judas, né? Porque Satanás entrou em Judas e fez com que ele traísse Jesus para que o Senhor Jesus fosse morto, crucificado. E aí ele imaginou que venceu, né? Mas ele não sabia dos planos de Deus. Ele não é onisciente. E justamente aí, quando Cristo morreu e foi ressuscitado, que Cristo pisou na sua cabeça. O descendente esmagou a cabeça da serpente. E nós também devemos lembrar que, assim como Paulo, ninguém quer ser quebrado, né? Paulo não queria, por isso ele pede 3 vezes a Deus: tira o espinho da carne. Assim como Jesus pediu 3 vezes: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não, Deus disse não. Ele tinha que passar por aquilo. Tanto Jesus tinha que morrer, era o plano da redenção. Assim como Paulo tinha que passar por aquilo. E da mesma forma Deus deu graça aos dois. Deu graça ao Senhor Jesus para que ele suportasse, porque depois da 3ª oração ele estava tranquilo e pronto para o seu destino. Porque a alegria de Cristo era fazer a vontade do Pai. E da mesma forma, Deus dá graça a Paulo também para suportar esse espinho na carne. Então, ele fala no versículo 9, né? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O cristão deve se manter humilde. Ele não deve pensar em avivamento. Ele deve viver feliz, mesmo apesar dos fardos, das tribulações, das angústias, e estar feliz em Cristo. É meio difícil estarmos felizes no momento de desespero, mas não é a felicidade que nos faz rir, é outro tipo de felicidade. É a felicidade de sabermos que vamos ao Pai e que imediatamente o Pai nos confortará e derramará sobre nós a graça para que possamos suportar as tribulações. E aí, nesse capítulo, ele fala também do receio de Paulo.
Paulo diz que nunca foi inferior aos falsos apóstolos. Isso está no versículo 11. Que o seu apostolado foi com sinais, prodígios e poderes miraculosos, como no versículo 12. E que ele quer ir pela terceira vez naquela igreja. Ele fala novamente que ele quer ir a terceira vez na igreja. E aí ele pergunta: quando eu estive aí, eu explorei vocês? Ou Tito explorou vocês? E ele continua no versículo 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O que ele quer dizer? Ele diz: eu quero ir ter com vocês, mas talvez não vos encontre na forma em que vos quero. Como Paulo queria encontrar a igreja? Em paz, sem pecado, cumprindo aquilo que ele determinou. Mas ele tem receio de que não encontre a igreja como ele quer. E ele diz que também vós me acheis diferente do que esperáveis. Que ele também, ao chegar, a igreja poderia achá-lo diferente. Tanto ele tinha uma expectativa sobre a igreja, que poderia não ser aquilo que ele estava pensando, como a igreja poderia ter uma expectativa sobre ele e não se concretizar. E ele ainda diz que tem medo, que ele teme que indo outra vez na igreja, chegue lá, o meu Deus me humilhe no meio de vós. Ou seja, que ele venha chorar, que ele se sinta humilhado. O que era esse humilhado? Que ele se sinta um fracasso como pastor, embora não dependesse dele, mas ele poderia se sentir um pastor fracassado, porque em nenhuma outra igreja ele teve tanto problema como a de Corinto. Então ele viria chorar por aqueles que pecaram, não se arrependeram das impurezas, da prostituição e da lascívia. Ele ia chorar, ficar triste, se o sentir humilhado e fracassado por aqueles que se perderam. E aí entramos no capítulo 13, que é o último. Paulo dizendo que quer voltar. E ele começa dizendo: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Ou seja, ele diz que irá uma terceira vez, mas que se ele for dessa vez, não irá poupar a igreja, poupar da disciplina, porque Paulo tinha autoridade como apóstolo. E ele não pouparia a igreja da disciplina. E ele ainda diz que talvez alguns membros ali não tenham sido convertidos. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé.
Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Paulo aqui fala com eles, né? Será que vocês realmente foram salvos? Será que vocês nasceram de novo? Examinem-se. Vocês não reconhecem Cristo em vocês? Porque o modo como vocês estão agindo não parece que Cristo esteja em vocês, porque vocês não estão agindo como verdadeiros cristãos. Será que vocês já não estão reprovados? E nós podemos perceber que hoje na igreja nós também temos muito desse problema, né? Muitas pessoas que ainda não nasceram de novo e que não demonstram estar em Cristo. Então Paulo ora, pedindo que eles façam o bem e também pelo aperfeiçoamento daquela igreja. Quem diria, uma igreja que tinha tantos problemas, que deu tantos problemas a Paulo, e Paulo ainda ora por essa igreja e pede pelo aperfeiçoamento deles, pelo avivamento, pela restauração da igreja. Ele ainda fala que ele não quer usar a autoridade que Deus lhe conferiu, como está no versículo 10, e diz a eles para se aperfeiçoarem e para se saudarem com ósculo santo. Isso está no versículo 11 do capítulo 13. Assim como ele falou também no final da primeira carta aos Coríntios, ele também pedem, saúdem-se com ósculo santo, com um beijo santo, né? Que hoje seria o nosso abraço, o nosso aperto de mão. Então, Paulo aqui termina a sua carta, mas no último versículo ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós conhecemos muito bem esse versículo, porque esse versículo se tornou a bênção apostólica que passou a ser usada em todos os cultos, no final de cada culto. Ela se tornou um hábito desde a igreja do primeiro século. E aqui Paulo fala da bênção das 3 pessoas. Embora não haja a palavra trindade na Bíblia, mas ele nos fala das 3 pessoas, o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo, que têm a mesma glória, a mesma divindade e a mesma autoridade. Então, Paulo nos deixa na primeira carta aos Coríntios as palavras da ceia, e aqui no último versículo da segunda aos Coríntios ele nos deixa a bênção apostólica que ficou no final de todos os cultos até o dia de hoje. Conclusão: Paulo sempre precisou defender o seu apostolado, defender aquilo que ele dizia, que ele pregava como sendo o verdadeiro evangelho. Nós podemos ver que Deus preservou apenas aquilo que ele queria, porque das 4 cartas nós só temos 2. Portanto, irmãos, devemos ler a Bíblia, ler a palavra, porque a palavra de Deus é o resultado do trabalho cuidadoso dele de preservar para os nossos dias. Ele preservou apenas aquilo que ele queria. Portanto, por isso devemos ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia,
porque ele teve todo esse trabalho, esse cuidado de preservar aquilo que ele queria que tivéssemos até os dias de hoje. E podemos ver que os pastores devem sempre tentar resolver os problemas da igreja. Toda igreja tem problemas. Talvez nem tantos problemas como a de Corinto, mas toda igreja tem problema. Então, se você quer sair da sua igreja por causa dos problemas, leia 1ª e 2ª Coríntios. E aí vocês vão ver que essa igreja tinha muitos problemas, mais talvez do que as igrejas atuais. Mas Paulo tentou resolver todos eles. E nós podemos perceber também que a disciplina é necessária na igreja, porque ela traz muitos resultados positivos. Também podemos ver que nas igrejas nem todos são convertidos, ou seja, não sabemos quem são, mas sabemos que nas igrejas haverão muitos que não nasceram de novo, que apenas fazem parte da igreja porque os pais iam, os avós iam e mantêm a tradição, mas muitos não foram realmente convertidos. E aí nós podemos perguntar a essas pessoas sobre as evidências. Quais são as evidências de que elas são convertidas? Porque elas mesmas não sabem, alguns não vão saber. E lembramos também que Paulo nos manda saudarmos com o ósculo santo. Claro que isso depende da cultura, mas na verdade aqui ele fala da comunhão dos santos. Vemos que o amor pastoral de Paulo era imenso pelas igrejas, apesar dos problemas. Ele ora pela igreja, ele abençoa a igreja, mesmo com problemas, brigando com ele chama todos de irmãos. E o principal, Paulo nos dá um exemplo. Ele se torna um exemplo e nos dá diretrizes para vivermos como verdadeiros cristãos. Bom, aqui nós chegamos ao fim da carta 2ª aos Coríntios, na 2ª parte. E no próximo vídeo estaremos vendo outra carta de Paulo. Espero que o vídeo tenha ajudado a vocês a compreender um pouco mais esta carta. É um vídeo bem resumido, resumindo aquilo que Paulo nos deixou e tentando mostrar de forma mais clara as coisas que ele queria dizer, porque Paulo às vezes era um pouco confuso no entender. Até Pedro falava isso, né? Que Paulo às vezes falava coisas difíceis de entender. Então, espero que ajude vocês a compreender um pouco mais esta carta e até a próxima.